Bom, basicamente, a gente está falando que, vamos lá, usando o exemplo da geração XYZK, vamos lá. A gente pode assumir que a máquina é a mesma, né? É a mesma máquina. O que muda é o que a gente instala nessa máquina. Isso significa que, de certa forma, a gente está falhando a gente estava instalando um software de merda nas pessoas. Então, vamos lá, o cara que tá passando, que não é esse educador que você estava falando antes, que hoje é a família, que está instalando esse software, está instalando um software que é uma merda. Ele é diferente dos softwares que vieram antes. Você me permitiria fazer um pequeno reparo nessa sua analogia? Ela é ótima. Mas o que acontece, diferentemente de uma máquina que você instala alguma coisa, é que no processo educativo, aquilo que vai sendo ensinado transforma a máquina. É verdade. Entendeu? Então, quer dizer, o ensinamento, ele se converte em célula, ele se converte em disposição natural. Tanto que você ruborece quando você tem vergonha na cara, porque se submeteu a um ridículo que você aprendeu a ser ridículo na educação. Então, isso que veio de fora, ele acaba interagindo de tal maneira, de maneira tão visceral, com o que a gente chama de corpo, né? Que o corpo se socializa. O corpo se torna produto de um processo socializatório e educativo, de tal sorte que você, quando é bem educado, você não precisa ficar lembrando de todas as regras possíveis para poder agir num determinado instante. Por quê? Porque as suas células foram bem trabalhadas de maneira a você nem conseguir agir diferentemente. Agora, alguém dirá, melhor assim, porque, né? Então, depois não reclame, né, que voou uma bala perdida, afinal de contas é a espontaneidade, né? Me veio assim uma loucura, eu peguei uma metralhadora e matei 30 no cinema. Mas, enfim, uma coisa que veio de dentro, uma coisa minha, sabe? Então, se a sociedade... A gente pode fazer um paralelo um pouco mais brando, que falei um monte de merda. Por exemplo, eu me descontrolei e tal. Quer dizer, no final das contas, tudo isso é indicativo de que... de uma educação incompleta, digamos assim, né? Então, no seu exemplo da máquina e do software, há uma estrangeiridade que permanece, há uma estranheza que permanece. No caso da educação, a educação vira você. Ela se converte em você e não é corpo e alma separados, mas juntos mesmo, né? Ou seja, no sentido de que participa de tudo isso o corpo inteiro, todas as células, todas... E por isso mesmo você pode aprender a desejar. Aprender a desejar, veja que interessante, porque o desejo é tido e havido como alguma coisa muito natural, mas você aprende a desejar, porque a sociedade delimita as condições de satisfação do desejo e define a legitimidade dos troféus, né? A sociedade que diz para você, olha, aquilo ali é legal de conquistar, aquilo ali é legal. Você tem potência, você tem desejo como faculdade, você tem energia, e a sociedade direciona, primeiro ano, depois segundo ano, depois terceiro ano, depois quarto ano, e você vai gastando energia com aquilo que a sociedade vai orientando. Em contrapartida, tem um monte de coisa que você poderia estar fazendo no lugar disso, que a sociedade diz, não, por aqui não. Por aqui não. E não é não, sabe? Não é não, né? Não é não, por aqui não, né? Então, curiosamente, educar positivamente é também negar o inaceitável, tirar a vista do inaceitável, né? É o que o pessoal diz,
a atividade esportiva me tirou do mundo das drogas, por exemplo, como se diz. Então, veja, é um processo socializatório que determinou um desejo, um tesão, um apetite pela prática esportiva e que muda a vida da pessoa. Então, essa educação não tem esse estranhamento. Ela vira aquilo que você é. De tal maneira que quando eu, por exemplo, ensino, né, a minha trajetória toda participa disso, né? É como se houvesse uma síntese da minha vida nesse instante, né? Da onde que o senhor tira essas coisas que o senhor diz? Da história que se condensou nesse instante. E assim, não sou eu que penso e aí digo, é algo que pensa em mim, né? Aqui não há um eu pensante, o que há é um algo que pensa o eu, né? No sentido de que muitas vezes, como vai acontecer com certeza hoje, né? Eu vou assistir, eu tenho um certo receio de me assistir, uma dificuldade até de me assistir, mas eu preciso para poder corrigir alguma barbaridade ou outra, e eu me surpreendo com o que eu disse. Eu olho e falo, não é possível. Eu falei pra você, né? Exagerou e tal. E aí, claro, eu costumei a usar a expressão, é Deus que fala em mim, né? Mas, enfim, aí você pode chamar de Deus, né, ou algo, ou não sei o quê, mas o fato é que o que fala em mim é tudo o que aconteceu comigo no mundo. É o meu passado sintetizado. E isso me permite articular de um certo modo, até mesmo com as palavras que eu tenho na mão por conta da minha trajetória, num idioma que eu tenho na mão por conta da minha trajetória, com ideias e paradigmas que eu tenho na mão por conta da minha trajetória, e isso hoje é o que me faz brilhar os olhos. E, portanto, todo o meu corpo participa da produção desse discurso, por exemplo. Tá claro? Dá pra perceber, inclusive. Pois é. Eu vou até tirar aqui o... Tá. Ainda bem que esse casaco ele é de zíper, porque se fosse de tirar, aí a camiseta vem junto e você é obrigado a uma exposição... Vexatória. Grotesca, na verdade. Vexatória é pouco. Professor, você estava falando sobre a sociedade direciona, por exemplo, aquilo ali é legal ter e tal, e isso daqui, por esse caminho aqui, talvez não seja muito legal você ir. A gente tem coisas que são óbvias, por exemplo, não é legal você perseguir um caminho de ser um assassino, por exemplo. Não é legal você perseguir um caminho onde você vai ser um cara racista, por exemplo. Mas existem outros caminhos que não são tão, que não são tão errados, de certa forma, ou não são tão adequados, que eu aprendi com a Monja Coen, de usar a palavra adequado. Não são adequados, eles não se encaixam no que a gente entende como sendo ético ou moral, mas eles também não são tão bem vistos pela sociedade. E eu avalio, posso estar enganado, que esses caminhos são os que levam a gente mais adiante também. Porque, afinal, seguir o que a sociedade quer, ou o que a sociedade está dizendo, que é legal o tempo inteiro, não tem nenhum aspecto disruptivo aí. Você tem toda a razão. Então, vamos lá. Vamos imaginar, então, sociedades em épocas diferentes e vamos aceitar que sociedades em épocas diferentes têm modos diferentes de canalizar a libido. Né? Para quem estiver nos ouvindo, a leitura recomendada aqui é sempre do Marcuse, Eros e Civilização. Né? Eros é o tesão vital e a civilização é a calha que vai direcionar esse tesão vital. Então, vamos pegar uma civilização tipo feudal, né? Você que hoje falou tanto da Idade Média, numa sociedade feudal eles têm um jeito de você gastar a tua energia sem aborrecer muito, digamos assim, né? Bom, e naturalmente que num estágio de sociedade pós-capitalista, digamos, as condições desse direcionamento são um pouco diferentes, mas a rigor o que acontece é parecido, ou seja, a sociedade ao mesmo tempo diz o que deve ser buscado e ao mesmo tempo nega
o que deve ser evitado. Agora, é claro que a sociedade não é um todo homogêneo. Né? E, portanto, tudo isso que eu acabei de dizer é apenas tendencial. E você tem, portanto, em qualquer ramo de atividade, você tem dominantes, dominados, pretendentes. Os dominantes tendem a querer conservar a sua dominação e, portanto, tendem a lutar pela preservação das regras de ascensão dentro daquele espaço. Os pretendentes são subversivos, no sentido de que querem subverter a distribuição de capital dentro daquele espaço e, com isso, ganhar mais capital e tomar o lugar daqueles. E portanto, aí você vê que haverá, digamos, uma visão dominante, uma visão preponderante, mas sempre haverá olhares alternativos, sempre, sempre. Por mais totalitária, por mais obtusa, por mais imperativa que seja a sociedade, o certo é que sempre haverá uma visão alternativa, e essa visão alternativa é uma visão que pode levar à relativização do valor do troféu. Sabe o que é? Eu não sei se eu quero aquilo, né? Entendeu? Sei lá, vamos pegar e dar um exemplo assim. Vamos pegar o campo jurídico como o espaço de relação dos profissionais do direito. E vamos pegar uma cadeira no STF como um grande troféu, né? O principal troféu. Né? Aí você tem um cara que sai da faculdade e diz, viu? Na verdade, eu queria trabalhar com direito na internet e tal, e o meu tesão é ser o máximo nessa história aqui, né? Que tem, na verdade, muito mais de internet do que de direito, porque é muito especial, muito particular, muito específico, muito... E aí, esse cara, se bobear, ele está montando um outro campo de relações, onde o troféu daquele cara já não curto tanto. Agora eu vou criar outros troféus, outras regras. A despeito do pai, da mãe, dos professores, a despeito de tudo. Aí, e esse é o olhar alternativo ou subversivo. Entenda subversivo não com a sua conotação política tradicional, de alguém que sai... Não, o subversivo nada mais é do que aquele que contesta o status quo estabelecido e se pretende, digamos... lutador por uma condição melhor do que por uma posição social mais elevada daquela que ocupa naquele momento. Então, nesse sentido, haverá propositura de novas regras, novos troféus, novos caminhos, como você bem sugeriu. Então, isso que eu disse e você muito bem precisou, é que, claro, a sociedade ela tem um norte tendencial de primazia, mas ela tem no seu interior um caldo de disputa interna, de conflito e de coisa que pode a cada momento redirecionar tudo isso, redefinir as condições de satisfação dos desejos e assim por diante. Tá. Veja, a própria vida dos homossexuais que em alguns momentos foi extremamente difícil de uma perseguição ostensiva, etc., e que em outras sociedades, não. Em outras sociedades, a tolerância é muito maior, a aceitação é muito maior, e por que não dizer, até mesmo, digamos, a oportunidade da discussão dos seus direitos naquela sociedade de tolerância permite até servir como exemplo para o resto do mundo, para outras sociedades e assim por diante. Né? Então, quer dizer, o próprio Platão, para você ter uma ideia como a coisa não vem de hoje, 4 séculos antes de Cristo no banquete, na fala de Pausânias, Pausânias observa isso. De qualquer modo, veja só, em Atenas,
a homossexualidade é vista desse jeito, mas em Tebas é vista de outro jeito, é vista de outro jeito. Portanto, a vida de um homossexual numa cidade ou na outra é completamente diferente em função da maneira como isso é entendido. Então, veja, todo o processo de satisfação de desejo é regulamentado pela sociedade de um jeito ou de outro. E isso não é indefinitivo nunca, é sempre transitório, é sempre provisório. Está sempre à mercê de uma mudança, de uma transformação. Então, no final das contas, a formação cívica implica mostrar para os nossos jovens que eles não são apenas vítima de uma situação estabelecida, mas se eles são agentes legisladores de uma nova sociedade a ser construída. Entende? É a mesma coisa que você incentivar só o ensino técnico. Aí você ensina o cara a usar uma certa técnica. Isso resolve de fato um problema de mão de obra e resolve o problema dele de encontrar um emprego. Mas isso tira dele a possibilidade de aprender a pensar sobre a pertinência daquela técnica ou sobre o desenvolvimento de uma nova técnica completamente diferente, muito mais eficaz e adequada para resolver aquele trabalho. E basicamente a gente precisa das duas. Das duas? Então, toda formação precisa do seu lado de ensinar o que já se faz e ensinar a pensar o que se faz com vistas ao aperfeiçoamento. Porque, entende, é o que o Rousseau conta de maneira, a meu ver, genial, né? O que marca o humano, homens e mulheres, em relação ao resto dos viventes é a perfectibilidade. Né? Quer dizer, enquanto uma formiga é formiga, nasce formiga e morre formiga e vai fazer coisa de formiga. E formigueia e outro gateia e outro, etc. O homem e a mulher, eles vão se aperfeiçoando ao longo da vida. Esse é o seu traço distintivo. Né? Aquele que não tem a perspectiva do aperfeiçoamento, ele não honra, digamos, a sua humanidade. Então, nesse sentido, um explicador, como é o meu caso, né? Eu assim me defino, um explicador. Pois um explicador, ele, nessa perspectiva de Rousseau, ele deve nunca se contentar com uma explicação semi-obscura, não completamente satisfatória. Enquanto houver alguém ainda em dúvida, é preciso buscar a fórmula. E a fórmula certa tem a ver com o repertório do receptor, com o que ele tem na mão para poder atribuir sentido àquilo. E aí você precisa descobrir. E é por tentativa e erro. O bom explicador não desiste nunca, né, de encontrar o gancho para amarrar aquele novo conteúdo.